Vocês acompanharam aquela análise pocket que eu fiz depois da vitória do Santos sobre o Goiás neste domingo pela manhã na Vila Belmiro 4-3. Aliás, historicamente, Santos e Goiás é um jogo que sai gol pra caramba, né? E também o Goiás adora aprontar na Vila Belmiro, é impressionante, mas desta vez o Santos venceu. Venceu porque tem um centroavante acima da média. Venceu porque teve sorte num lance no final da partida em que o árbitro interpretou um lance interpretativo, que eu já vi pênalti escandaloso a favor e contra, né? Certo e errado. Mas eu já vi lance em que, dependendo da sua boa vontade, você pode analisar como pênalti ou não pênalti, né? E foi um time que batalhou, né? Foi um time que lutou, que buscou, que teve os seus erros, que eu vou analisar a partir de agora, e também teve os erros que eu acho que o treinador cometeu. Mas o principal de tudo é que, assim, quando você está extremamente pressionado, seja em qualquer área de atuação da vida, a chance de você tomar uma decisão errada aumenta. Por falta de confiança, por medo de errar, né? Um jogador pode dar um passe por medo de errar, né? Ele quer acertar, mas ele está com tanto medo que ele erra. E o treinador da mesma forma, né? Quando o Santos fez o 3-1, eu ouvi direitinho na transmissão, porque não tinha torcida, dava para ouvir tranquilamente, o Turra gritando bloco baixo, bloco baixo. Ele mandou o time todo para trás. Mas naquele momento eu até entendia. Como entendi também a entrada do Luiz Felipe no final, lá nos acréscimos, no lugar do Braga, para poder tirar a bola aérea. Mas o que não podia era o Santos ter feito o segundo tempo que fez. Mas eu vou tentar entender os motivos, porque afinal de contas, se não ganha, vai para 13 jogos sem vencer. Iria para 13 jogos sem vencer. Iria para um clássico contra o São Paulo ainda mais pressionado. E depois para um jogo contra o Botafogo, que é um dos principais times do campeonato, em local ainda indefinido, né? A 150 quilômetros de distância de Santos e sem torcida. Então, meus caros, eu entendo todas as análises táticas, técnicas, individuais, mas neste momento o que interessava era o Santos vencer. Do jeito que foi. Né? Um confronto direto contra um time que, se tivesse ganho o jogo, teria ultrapassado o Santos na tabela. O Santos estaria na boca da zona de rebaixamento. Então, ganhou, se manteve numa posição intermediária da tabela, abriu distância para quem está no Z4, né? E mesmo que perca para o São Paulo na próxima rodada, não entra no Z4, né? E também, dependendo do que acontecer nos outros jogos, pode ser até que mantenha uma distância segura, se é que a gente pode chamar de distância segura, para quem está lá na parte de trás da tabela, tá certo? Então, a partir de agora, vou tentar aqui destrinchar um pouco mais o que foi esta vitória do Santos sobre o Goiás por 4-3. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena. No Instagram, @unitá.beef. No WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver ali nas redondezas da Vila Madalena, pode pedir, pode falar com o Marcão e tirar lá, retirar pessoalmente, ou tem o modo online, né, que é o delivery. Você pode pedir para entregar na sua casa, e dizendo que viu agora aqui no canal dessa semana, tem até motivo para fazer churrasco, o Santos ganhou, né? Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Antes de mais nada, agradecer a todos pela compreensão, pelo vídeo Pocket, como eu disse, que eu fiz lá em Cubatão hoje, aniversário da minha tia, 90 anos, aliás. Quem tiver curiosidade, eu postei lá umas imagens no Instagram, né? No meu Instagram tá lá as fotos da tia Esmeralda, né? Deu sorte pra gente contra o Esmeraldino, já falei isso no vídeo anterior. E é sorte que a gente precisa de vez em quando na vida, né? Às vezes, quando falta um pouco de competência, um pouco de oportunidade, sorte também é importante. Eu vou começar
A coletiva do Turra é muito grande, eu separei só um trecho aqui, que a gente vai ouvir, porque eu não posso colocar a imagem, porque tem as questões de direitos autorais e tal. Antigamente a gente podia botar a imagem da Santos TV, agora não pode mais. Eu vou colocar só o áudio do trecho em que o Turra cobra reforços. E aí eu vou tentar entender o porquê que ele escalou o Santos do jeito que ele escalou. Ele continua colocando o time no 4-3-3. Muita gente cobra um 4-4-2, eu também cobro, né? Com 3 volantes, talvez um meia, e o Mendonça sem fazer papel de ponta lá na frente com o Marcos Leonardo ou o David Washington no time. Mas ele não entende, né? E ele entende que a capacidade do time é a transição. O Santos teve pouquíssima posse de bola, né? O Goiás se fez presente no campo do Santos, aliás, com jogadores já contratados e estreando, inclusive o cara que fez os 2 gols, né? E o Santos, até a hora que eu gravo esse vídeo, não anunciou ninguém, não contratou ninguém, não botou para treinar com o treinador. Aliás, eu vou colocar essa questão dos reforços em instantes. Então, o Goiás tomou as ações do jogo, teve as ações principais do jogo. E o Turra, na coletiva, fala que ele precisa aproveitar a característica do time, que é a transição, ou seja, se defende, rouba a bola, põe velocidade agora para o Braga e para o Mendonça, eventualmente para quem for entrar. Por exemplo, o Lucas Barbosa não ficou no banco de novo. Por quê? Porque o Lucas Barbosa é um secretário de lateral que não tem velocidade. Ele colocou o Patati no banco, não pôs para jogar, mas levou para o banco, né? Me parece claro que entre as necessidades do Santos está um jogador de velocidade pelas beiras, inclusive porque o Soteldo não ficará mais no Santos. Então ele explicou que joga desse jeito porque é a característica que o time tem. Se ele abrir mão da velocidade, ele não vai conseguir atacar. É a ideia que ele aparentemente tentou passar na entrevista coletiva. Eu acho que poderia se tentar, talvez, né? Mas ele é o treinador, não eu. Se eu fosse treinador, a história era outra, mas provavelmente minha carreira não duraria muito. Então ele deu essa explicação de por que insistir no 4-3-3. Uma coisa que me chamou a atenção e que até alguns membros do canal chamaram a atenção é que a falta de capacidade de alguns jogadores, aí eu estou tentando fazer o papel do advogado diabo, né? Olhar para a cabeça pelos olhos deles, entender a cabeça deles. Por que os jogadores do Santos às vezes tomavam decisões tão equivocadas? Por exemplo, no finalzinho do jogo, o João Lucas arranca pela direita e ele, ao invés de segurar, levar para a linha de fundo, dar uma embaçada no jogo, ele pega e tenta dar um cruzamento para o Mendonça na entrada da área. Perdeu a bola. Mais um ataque do Goiás. Quase que sai, né? Quase que sai não, mas poderia ter saído um gol do Goiás. Vários lances em que o meio de campo recuou a bola e os zagueiros estavam meio perdidos. O Messias titubeando para dar chutão, né? E ele toda hora cabeceando bola para trás. Todo dia saiu gol assim, né? Ele, com aquele tamanho todo dele, em vez de cabecear para frente, cabeceando para trás, quer dizer, quer se livrar da bola. Não tem confiança para colocar na frente, ou talvez não tenha nem qualidade para isso. Enfim. Então, individualmente, os jogadores estavam numa condição que, natural deles, porque muitos ali não têm condição de jogar no Santos. 2, a pressão faz com que, emocionalmente, eles não estejam aptos a fazer algo um pouco mais ousado. Então, tem tanto medo que erram. O fato é esse. Então, esse time, ainda destroçado psicologicamente, pressionado com tudo que está acontecendo, sem o estádio, sem torcida, com protesto, com jogador afastado, um turbilhão danado dentro do clube, né? Com os problemas que o Santos tem, as campanhas ridículas que fez nos últimos anos. Isso, a conta é cobrada, uma hora chega, né? Na psique do jogador. Então eu vou tentar entender esse lado, porque naturalmente, meus caros, não dá para a gente aceitar, depois de algum tempo, que o Santos enfrente o Goiás, com todo respeito, porque trouxe um jogador que estava em Luxemburgo, outro que estava em Malta, outro que estava na Grécia, beleza, são os reforços deles, mas são jogadores desse nível aí, os caras vêm na Vila e metem gol. Os dois que estrearam meteram gol, sabe? Você não está falando um jogador que voltou da Premier League, que é um grande craque do futebol mundial e tal, ou um jogador de destaque. Não, o cara estava lá no mercado alternativo da Europa, veio aqui e fez gol do jeito que quis, né?
Então a gente tem que entender, e eu neste momento entendo que a vitória teve essa importância no aspecto psicológico, mas isso precisa lá na frente melhorar. E o próprio Turra fala na entrevista sobre métricas, sobre subir o sarrafo, né, sobre números que outros times do campeonato têm desempenho muito superior ao do Santos e que o Santos tem que atingir, né? E aí vem o ponto-chave, que é qualidade e característica para fazer isso. Porque veja, quando ele entendeu que o Marcos Leonardo e o Lucas Lima já não estavam mais rendendo fisicamente aquilo que era necessário, ele pega e coloca em campo a dupla do Água Santa. Aí eu acho que ele errou, né? Põe o Luan Dias e coloca o Bruno Mezenga. Se eu sou treinador e o meu time está tomando um sufoco, você já está com muito menos posse de bola, eu não vou botar um centroavante pirulão na frente que não tem mobilidade. Para quê? Para fazer parede e para na bola aérea defensiva ajudar a cabecear, porque ele também falou, como o Hellman disse, ele falou na coletiva sobre a estatura do time, né? E o Luan Dias entrou para correr, não era mais fácil ter posto o Dodi? Não era? Já que é para trancar o negócio mesmo, bota o Dodi. Pelo menos o Dodi carrega a bola. Eu acho que ele errou colocar o Luan Dias e colocar o Mezenga. Tinha que ter posto o David. Mas talvez, a gente hoje pede o David, mas talvez ele esteja protegendo o David de uma forma que o Marcos Leonardo e o Ângelo não foram protegidos. E dá um recado para a diretoria, ó, esses aí são os caras que você me deram. Pôs o Balieiro. Também, né? Podia ter entrado o Dodi, mas enfim. Ele colocou o Balieiro, colocou o Mezenga e colocou o Luan Dias. Falou, esses aqui são os caras que me deram. Apesar dele ter dispensado outros. O que o Ivonei fez de tão ruim assim nesses dias? Pouca intensidade, pouco comprometimento, porque ele manda um monte de recado na coletiva. Nós vamos subir o sarrafo, quem não acompanhar tá fora. Tá lá na coletiva, é só assistir. Então é uma questão de Daniel Ruiz, a mesma coisa. Enfim. Então, eu acredito que a vitória do Santos ela foi construída primeiro. E aí ele destaca também na coletiva um negócio interessante. E dessa vez eu estou fazendo essa análise porque eu assisti a coletiva, eu tenho que pontuar esses assuntos. Os gols do Santos foram construídos, os dois primeiros, o que dificilmente acontece. O Santos construiu os lances, eu estou até com os lances abertos aqui para poder rever, né? No primeiro lance o Goiás vai sair jogando, alguém dá uma, eu acho que é o Sandri e o Rodrigo Fernandes apertam a marcação, o Lucas Lima rouba, o Marcos Leonardo recebe, ele dá uma limpada, chuta de esquerda, faz ali o primeiro gol do Santos, né? 1-0. O segundo gol, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar a jogada direitinho aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô. O Braga disputa, a bola sobra para o João Lucas, ele cruza de primeiro, o Marcos Leonardo vai lá como um centroavante dentro da área. É isso que eu falo. Olhando para o goleiro, bola criada para o centroavante do Santos, seja ele qual for, é outra história. Difícil é o cara ficar de costas o tempo inteiro tomando butinada, né? E quando o Goiás fez o gol dele naquele pênalti, assim, que o pessoal tá falando muito do pênalti do Santos, eu já vou falar, mas o pênalti do Goiás também foi uma boa vontade, né? Olha, em cima da linha, dentro da área, fora da área, um pé que bate aqui, outro ali, o jogador continua o lance, mas enfim, tudo bem, vai. Eu acho muito nhenhenhê o pênalti que deram pro Goiás, né? Mas deram. Aí, numa jogada em que o Marcos Leonardo, aí entra a tal da transição que o Turra fala. Ele briga pela bola, ele arranca com a bola e ele toca pro Mendonça fazer ali o terceiro gol do Santos. Vamos ao segundo tempo. E o Turra já explicou que o time baixou a linha e que não era. Que a ideia é que não seja assim no futuro e tal, mas baixou demais. E as substituições dele contribuíram para isso, ao meu ver, né? Ele achou que naquele momento era o ideal, mas eu achei que não. E aí ele trouxe o Goiás para dentro, os caras fazem um gol com chute de fora da área, uma bola que faz uma curva assim, ó, para fora, né? Tem muita gente dizendo que o João Paulo podia pegar, apesar dele ter feito algumas importantes defesas no primeiro tempo também. E depois uma bola parada, né? Um escanteio que alguém sobe de cabeça lá e de novo o Santos toma. O Santos tomou 6 gols em 2 jogos. Né? Esses técnicos da Escola Gaúcha, eles em tese têm esse mérito de defender bem. Mas, como eu disse, a desculpa do Turra, assim como o Odair, é que o time é baixo, que não tem estatura. Então eu quero imaginar, por exemplo, que além de um zagueiro,
eles estejam pensando em contratar um volante mais alto para compor ali, um volante com estatura, né? Para elevar essa capacidade do time de jogo aéreo. Enfim, mas são 6 gols em 2 partidas, é muita coisa. Pelo menos o time fez 4. Num lance de pênalti, que tem uma falta, uma bola enfiada lá para a área, o Joaquim, ele toma uma trombada dentro da área, o juiz vai lá dar pênalti, é chamado no VAR, analisa, olha e dá o pênalti. Veja bem, esse é aquele típico lance que, se o juiz dá, a gente não pode reclamar. Se o juiz não dá, a gente não pode reclamar também. É a interpretação do cara dentro do momento. Porque em momento algum, alguém vai dizer assim, a intensidade do choque. Tá. Qual foi a intensidade do choque do primeiro gol do Kevson? Ah, mas porque bateu o pé. Bom, qual é a diferença da parte do corpo que bate? É mais pênalti se for o ombro ou o peito do que... É menos pênalti se for o ombro ou o peito do que é o pé? Porque a bola está em jogo lá embaixo e tal? Acho que não. Mas, enfim, a explicação do árbitro, inclusive, dizendo, olha, em momento algum, porque a captação, a falta da torcida proporcionou isso. A captação do som ambiente trouxe, eu até compartilhei também no stories do Instagram, que a gente ouvisse o que o árbitro estava falando. Ele disse, olha, em momento algum, o zagueiro vai ao encontro da bola. Ele dá um tranco no corpo do zagueiro do Santos. E ele deu pênalti. Repito, se ele não tivesse dado, porque tem muita gente dizendo que não foi, inclusive pessoas do Santos falando, torcedores, jornalistas, enfim, eu respeito, mas tem muita gente que acha que foi, né? Quem não pode meter o bedelho nessa história é torcedor de outro time, né? Achando que estão fazendo esquema para salvar o Santos. Sobre esse assunto, eu vou fazer um vídeo específico durante esta semana. Me lembrem, por favor, que às vezes eu esqueço. Eu vou fazer um vídeo específico essa semana a respeito dessa situação de muita gente que está torcendo porque seria histórico se o Santos caísse e tal, né? Acabaria, por exemplo, com essa mística, e só ia ter o Flamengo que não caiu na história do Campeonato Brasileiro e o São Paulo, porque o São Paulo já caiu no Paulista, né? Apesar de dizerem que não, mas caiu, tem o estampado do Jornal São Paulo, é rebaixado e tal, tá bom? Então isso vai ser tema de uma outra oportunidade. Mas é aquilo, quando você constrói um 2-0, um 3-1, não é para baixar tanto a qualidade. E aí, meus caros, é o que eu digo, neste elenco, além de ter muita peça, e peça que não agrega nada, falta qualidade e falta característica. E o Turra falou sobre isso na coletiva, porque foi perguntado a ele do Dodô, ele falou, olha, ainda não fui comunicado oficialmente, mas se chegar, teceu elogios ao jogador e tal, até parece que o Dodô já se despediu do Atlético Mineiro, dos jogadores, não ficou à disposição, e vai, eu acho que é questão de assinar o contrato, fazer exame para ser apresentado. Mas olhem, ouçam, né? Não posso mostrar, mas ouçam o que disse o Paulo Turra na coletiva da Santos TV a respeito dessa questão dos reforços. Vamos lá. Sim. A questão dos reforços, entregamos uma relação de reforço e todo mundo sabe que o Santos precisa de reforço. E não é um, não é dois, não é três, é muito mais. Então, assim, é aquela situação. É compromisso, é comprometimento em todos os aspectos. E é isso, eu como treinador, que estou pedindo. Quando eu peço comprometimento com os jogadores, automaticamente eu peço o comprometimento de todo mundo. E não é eu aqui que vou falar assim, novidade isso aí. Todo mundo sabe que o Santos precisa. E eu estou esperando essa questão aí que tu falou. Estamos aguardando, tomara que aconteça, que seja concretizada, mas nós precisamos mais. E eu acredito que a direção do Santos, do presidente, de todo o pessoal, possam dar esse retorno, não para mim, para o Santos Futebol Clube, para o Santos ter mais suporte, para o Santos ter mais capacidade, porque nós temos mais 24 jogos, né, Marley? Nós temos mais 24 jogos pela frente, é muito campeonato. E eu acredito nisso aí. Bom, os dirigentes do Santos, quando entrevistaram o Paulo Turra, perceberam que ele tinha esta personalidade. E ele foi suave nas palavras, mas para o bom entendedor, meia palavra basta. Ele disse que não adianta 1, 2 ou 3, ele falou que precisa de mais, ou seja, de 4 para mais. E o Falcão até falou 4 ou 5 numa entrevista aí ao Globoesporte.com. 5
Eu acho o mínimo. Hoje o Santos precisa de meio time para jogar. Para jogar. Eu acho que o Santos precisa... apesar do Kevson ter feito lá o lance do pênalti, ter uma outra jogada acontecido nas costas dele, ofensivamente eu achei que ele foi muito bem. Mas ele é um jogador em formação. Então, na minha cabeça hoje, o Santos precisaria urgentemente de um lateral direito, de um zagueiro para jogar com o Joaquim, porque o Messias eu acho que não tem a menor condição de jogar no Santos. Um volante, um meia e um ponta. E se o Marcos Leonardo for vendido mesmo, um centroavante, porque o David vai ser preservado, ele vai jogar só na boa, pelo que eu já compreendi do trabalho do Turra, e o Bruno Mezenga não tem a menor condição, né? Ele não é jogador pro Santos, enfim, pode até ajudar a fazer um gol aqui e ali, mas não tem condição, né? Infelizmente. Espero que ele queime minha língua, que algum dia ele possa fazer um gol importante aí, mas o Santos precisa de um outro nível técnico de jogador para essa posição aí. Então, a diretoria queria alguém firme, pulso firme, ele é, não só com os jogadores, mas também com os próprios dirigentes. Ele chamou na chincha, porque na semana passada ele disse, acho que, sorrindo, hein, terça-feira vamos... E ele tinha perdido do Cuiabá. Sorrindo ele disse, acho que terça-feira vamos ter novidades. Passou uma semana e até agora nada. Uma surpresa importante, ele estava empolgado com alguma coisa que ia acontecer. Não aconteceu. Dessa vez o time ganhou e ele falou ali com aquele semblante, né, controlado. Então assim, erros individuais, de falta de confiança, de tomada de decisão, quase colocaram o resultado deste domingo a perder. O próprio Turra, não sei se acabou sendo expulso, vai desfalcar o time contra o São Paulo, não vai ficar no banco. O próprio Turra, talvez ele sentindo o tamanho do problema que ele encontrou no Santos, eu acho que ele se equivocou também nas substituições, né? E a direção do clube precisa ficar alerta, porque não é porque ganhou agora do Goiás que está tudo bem, não. Né? E essa cobrança é importante. Ah, mas tem que ser internamente. Então, desculpa, eu também concordo com isso. Mas tem situação que parece que precisa ser externada para ver se os caras tomam vergonha na cara. Porque se fica só no ambiente interno, né? Ah, mas faltou ética. Desculpa, nessa altura do campeonato eu não estou preocupado com a ética do Paulo Turra. Eu quero é que o Santos contrate e ele melhore o time. Aí lá no final do ano, com a próxima, depois da eleição, a gente vai avaliar se ele é o perfil de treinador que serve para o Santos ou não. Né? Mas neste momento, essa atitude que ele tomou, ele fez aquilo que nós estamos falando há 2 anos e meio, que o time precisa de jogadores para elevar o patamar, né? Para subir o sarrafo, que é um termo que ele usa, para que esse time seja mais competitivo e não passe susto. Porque, olha, tem gente pedindo, pelo amor de Deus, para cair, muito mais do que o Santos. É só a gente fazer um pouquinho, que dá para... ir para a Praça da Independência no final do ano comemorar o 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Tá vendo? Tá dado o recado que os dirigentes eles possam se mover. Ah, mas não tem dinheiro. Pois é, não tem dinheiro, mas o Goiás trouxe um técnico português, trouxe uns caras de Luxemburgo, de Malta, de não sei aonde, do Uzbequistão. Os caras vieram aqui e dominaram o jogo na Vila Belmiro. Com um monte de jogador que ninguém conhecia, cara que nunca jogou no Brasil, brasileiro que fez a vida inteira fora, veio aqui e dominou o jogo. E o Santos, que não consegue contratar para agregar os valores que tem aqui hoje, para fazer um time que pelo menos copie o Goiás, não no resultado, mas em termos de postura, é o mínimo que a gente espera. Tá bom, meus caros? É isso. Acho que não esqueci nada, né? Acho que não. Tá bom. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13 3229 8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.